Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do novo filme da Netflix, Os Dois Papas, dirigido por Fernando Meirelles. Baseado em fatos reais, Dois Papas conta a história do cardeal argentino Jorge Bergoglio, que vai ao Vaticano disposto a pedir a sua aposentadoria. Chegando lá, ele é surpreendido pelo Papa Bento XVI. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar claro que eu não faço a menor ideia se o que tem nesse filme aconteceu de verdade ou não, o que são fatos reais e o que é ficção. Mas na verdade isso não me importa tanto, até porque eu acho que o filme, ele acima de tudo tem que funcionar como filme, e nesse sentido eu acho que ele funciona muito bem. Eu acho que é um ano maravilhoso para Netflix, é mais um belo filme da Netflix, e é um filme que eu não estava esperando muita coisa, e eu acho que até por isso eu fui tão surpreendido por ele. Ele é dirigido pelo Fernando Meirelles, e aqui eu acho que ele chega ao seu melhor trabalho desde Cidade de Deus. Sim, eu acho que esse é o melhor trabalho do Meirelles desde a grande obra-prima da carreira dele. E a direção aqui é um grande fator do filme, é talvez o principal fator do filme, como ele consegue trabalhar diferentes formas de direção dentro de um mesmo filme. Então ele vai trabalhar em um primeiro momento uma direção mais grandiosa, que vai deixar um plano um pouco mais aberto e utilizar aquele grande espaço, aquele espaço grandioso, principalmente ali no primeiro ato, quando vão estar todos os cardeais reunidos e tal, e ali você sente toda aquela grandiosidade do local. Vai ter também um segundo estilo que ele vai empregar em diferentes momentos, que é quando ele vai trazer um lado até mais jornalístico, documental, que é quando vai aparecer as pessoas na rua, e aí elas dando entrevistas bem rápido do que elas acham do Papa, do que elas acham da igreja, a expectativa delas pelo novo Papa e tal. E tem o terceiro momento, que pra mim é o principal do filme, é o que faz esse filme ser tão bom quanto ele é, que são os momentos menores, mais íntimos, que ele também vai trabalhar com um lado até um pouco documental. Então ele vai deixar uma câmera que a gente consegue perceber ela, ele não tem medo de dar um zoom de repente, sem fazer algum corte, e não tem medo também de colocar a câmera na cara dos atores, então aquela câmera bem próxima mesmo, que exige ainda mais das atuações, e por sorte ele tinha dois grandes atores aqui, mas eu falo melhor das atuações lá no final. E o que ele faz principalmente nesses momentos onde estão os dois protagonistas juntos é controlar muito bem o tom aqui, ditar o mesmo tom da narrativa e a construção dos personagens. Então, como duas pessoas tão diferentes vão se conhecendo aos poucos, ele não tem pressa para moldar os personagens, ele vai deixando a narrativa fluir com a maior tranquilidade do mundo. Então é quase como se a gente sentisse que aquela relação que está sendo construída é algo palpável, é algo real. E isso é mais do que só o roteiro, isso precisa mesmo de uma visão, de uma sensibilidade da direção que o Fernando Meirelles mostra muito aqui. Mas o roteiro do Anthony McCarthy também é um grande fator no filme, ele que é roteirista de A Teoria de Tudo, Bohemian Rhapsody, Destino de uma Nação. Eu não acho ele tão bom roteirista assim, eu acho que esses três filmes que eu citei, talvez a parte mais fraca dele seja mesmo o roteiro, e eu só fui descobrir que ele era o roteirista desse filme depois de assistir o filme, e eu fiquei realmente impressionado. E o que eu acho que é o grande acerto do roteiro aqui é conseguir pegar um tema que é bastante restrito. É uma coisa que eu tenho até alguns problemas com muitos filmes que são sobre alguma religião, que é o filme ser feito só para aquela religião, e as pessoas que não seguem aquela religião, que não sabem de tudo aquilo, não vão conseguir gostar do filme. E aqui ele consegue fazer algo que é muito difícil, que é pegar essa questão da religião, mas transformar em algo muito mais universal. Então vai ser muito além da questão da religião, da questão da política, das visões de mundo deles. Ele vai trabalhar muito bem também os gostos dos personagens, que é muito diferente, o humor deles, que é muito diferente. E nesse sentido ele vai conseguir pegar essas questões da religião e vai mostrar como não são tão diferentes das discussões políticas que a gente tem com alguém que pensa diferente, das discussões humanas que a gente vai ter com alguém que pensa diferente da gente. Então é nesse sentido que eu falo que ele consegue pegar
essa questão da igreja e transformar em algo extremamente universal, e é uma coisa muito difícil de fazer. E justamente por ele conseguir transformar isso em algo universal, ele vai conseguir também construir um arco para os personagens. Se você pensar, é um tema muito simples aqui o filme. Se você vê a história do filme, você vai olhar e vai falar: essa história não dá um filme. E é justamente por isso que o roteiro é tão bom. Ele consegue pegar algo muito simples e transformar em algo muito mais complexo, e em algo muito pequeno ele vai conseguir construir um belo arco para os dois personagens, que você sente a mudança gradual de cada um deles. Eu só não acho que o roteiro é perfeito, porque eu acho que ele tem alguns problemas pontuais. Por exemplo, um flashback ou outro que acaba demorando mais tempo do que precisava, e aí entra um pouco da montagem também, que eu acho que em alguns momentos uns flashbacks muito longos acaba quebrando um pouco o ritmo da narrativa principal, por mais que esses flashbacks sejam necessários. E também tem uma questão em alguns diálogos, eu acho que no geral os diálogos são muito bem escritos, mas tem alguns diálogos específicos onde ele vai colocar os personagens para verbalizar algo que vai causar aquele impacto que é só para o público olhar e falar: nossa, olha só a diferença entre eles, olha o que ele falou, olha o que esse falou, sendo que essa diferença entre eles era algo que o roteiro já está construindo muito bem desde o começo, de uma forma muito mais sutil. E aí também tem, acho que, um pequeno problema no final do filme, que é da direção do Meirelles, que acaba o filme ficando um pouco mais melodramático do que precisava, mas ainda assim eu consegui comprar essa ideia, porque eu estava extremamente investido nos personagens. Então eu acho que isso é uma aula de como uma boa construção de personagem faz com que o público consiga se envolver com a trama, e ainda mais quando a gente tem duas belíssimas atuações como nesse filme, como o Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce aqui. Os dois deveriam estar no Oscar do ano que vem, eu vou torcer muito por eles. É muito difícil até falar de um sem falar do outro, porque são duas atuações construídas justamente na relação entre eles, em coisas muito pequenas, em reações que um vai ter, que o outro vai ter, e são muito sutis como as diferenças vão aparecer até no jeito de andar, no jeito de dar risada, no jeito que cada um dos dois vai fazer humor, como é completamente diferente. Então o Anthony Hopkins, ele tá espetacular aqui como um cara mais fechado, um cara que acha graça em muito pouca coisa, um cara que é muito mais durão, mais conservador, enquanto o Jonathan Pryce, ele vai ser esse cara com um lado mais leve, com um tom mais divertido, que vai fazer piada o tempo inteiro, só que ao mesmo tempo ele consegue impor um tom mais dramático quando precisa. São duas das melhores atuações que eu vi no ano, os dois se complementam de forma espetacular aqui. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 9 para Dois Papas. É para mim um dos melhores projetos da Netflix, talvez de todos os tempos. É um filme que eu espero que apareça no Oscar em algumas categorias e que eu recomendo demais para vocês. Não deixe de assistir esse filme só porque você não gosta de filmes religiosos ou coisa do gênero, porque, como eu disse, eu acho que ele consegue pegar essa questão religiosa e trabalhar como algo universal, algo para todas as pessoas. Então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aí embaixo o que você achou do filme, se você concorda ou não comigo, o que você achou das atuações, em que categorias você acha que esse filme deve aparecer no Oscar. Por hoje é só aí, corta!